Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Efésios, capítulo 2, no versículo 20. E aqui então diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, é uma alegria, né, ler esses textos que Paulo nos deixou, né, que a igreja, né, tem sido edificada, né, nesse fundamento dos apóstolos e profetas, né, sendo Cristo essa pedra angular, mas no qual todo edifício bem ajustado, que é a igreja, nós, cresce, né? Aqui diz, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também juntamente estáis, né, nós, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? É um grande edifício, cada pedrinha sendo colocada, né? Cada vida, né, no reino de Deus. Mas eu queria, assim, trazer esse texto primeiramente e falar que eu tive uma visão há umas 2 semanas atrás, e aonde eu estava indo a Farroupilha, de Caxias a Farroupilha, eu atendo um grupo ali de irmãos, eu estava indo e o Senhor me deu uma visão. E o Senhor me mostrou aquele texto que eu vou abrir aqui, Lucas 6, 6:46, se eu não me engano. Os 2 fundamentos que os irmãos conhecem bem. E o Senhor estava falando de fundamento. E aqui eu estava vendo o André ali sobre os textos, né? A gente tem fundamentado a igreja, né, naquilo que nós temos recebido. A igreja tem estado bem fundamentada no ensino, na doutrina dos apóstolos, como a gente tem ensinado. Mas eu queria primeiramente ler esse texto, depois falar o que realmente eu queria contar dessa visão que eu tive. E a visão foi dessas casas aqui. Então aqui diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse texto está em Mateus 7 também, mas eu gosto dessa parte onde diz que o homem, né, edificando, cavou profunda vala, quer dizer, teve um trabalho, né, a mais. Mas a visão que eu tive foi as 2 casas. E geralmente, às vezes, quando eu já vi, né, uma figura uma vez dessas casas, e aí tinha uma casa bem forte sobre uma rocha, e tinha uma casa bem velha, assim, na praia, na areia, e que ela desabava, né? Então, aquela foto eu olhei e disse, mas essa foto ela não está bem correta. Na verdade, aqui as casas são iguais por fora. A diferença está naquilo que nós não enxergamos, que é o fundamento. Né? O fundamento ele fica embaixo da terra. Então, as casas podem ser iguais, parecidas, mas o que mantém ela em pé é o fundamento. E o fundamento é de cada um, nós não temos como mensurar, né, na vida de cada um da igreja, nem os pastores, será que aquele fundamento está bem firme? A gente vai olhando e vai se agradando com o que o Senhor vai fazendo, os frutos, né, pelos frutos conhecereis, mas será que, né, a gente dá uma revisada e olha, vê que a casa está sobre a rocha. Mas, quando eu tive aquela visão, o Senhor me mostrou assim, na visão, só fundamentos, 2 fundamentos bem fortes, né? Então, eu olhei assim, tive aquela visão dos fundamentos, eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor me falou assim, a igreja tem sido muito bem fundamentada.
eu disse, glória a Deus, né? Precisamos continuar, nós temos que ser bem fundamentados. Mas o Senhor falou, eu preciso mais. Eu preciso de casas, né? Casas que vão crescendo, esse crescimento que procede de Deus. Estou falando das nossas vidas. Às vezes nós se preocupamos, vamos fundamentar e continuamos fundamentando. Recebemos a palavra, recebemos a direção, mas assim, eu já estou fundamentado, eu estou ali, e eu estou falando da minha vida pessoal, e o Senhor falou assim para mim, mas eu quero mais, né? Tu já foi fundamentado, mas eu quero mais. E o Senhor me falou, né? Aí me trouxe para esse texto aqui, eu fui olhando, e o Senhor me lembrou disso, dessas casas. O fundamento, às vezes, não é o mesmo, que aqui não é o mesmo, né? Um não tinha fundamento nenhum, e a casa desabou. Mas, na visão, o Senhor me falou de fundamentos, e o Senhor começou a mostrar pessoas bem fundamentadas. Eu estou falando de discípulos, pessoas que eu tenho contato, e o Senhor começou a falar, esses são fundamentados. Mas, alguns pararam no fundamento. E essa palavra que eu estou dizendo, queridos, porque eu também na minha vida pessoal, na minha vida, né, ministerial, vou falar assim, muitas vezes assim, eu vou até o momento, às vezes paro e digo, agora deu, vou, né? E o Senhor fala, não podemos parar de edificar. Aqui Efésios fala, né? Essa edificação, essa grande casa. Então, esta palavra que o Senhor me deu e essa visão que o Senhor me deu de pessoas bem fundamentadas, e nós nos alegramos com isso. Só que às vezes nós nos alegramos com fundamento, mas nós temos que se alegrar com as pessoas, e nós, eu vou falar por mim, crescendo. Às vezes eu atrapalhei já o meu crescimento em Deus por, tá bom aqui, não preciso mais me aprofundar naquilo que o Senhor quer. Eu estou falando assim de fazer a obra, de manifestar a graça de Deus, os dons, basicamente dons. Porque Deus deu dons a todos nós, mas às vezes não preciso usar. A igreja está usando, deixa o irmão estar evangelizando. E o Senhor começou a falar para mim, tem fundamento, mas precisa erguer mais, né? Erguer mais e mais na vida, edificar mais e mais as vidas. Então o Senhor mostrou esse texto, mostrou Efésios, mas eu queria ler um texto que está lá em Tiago 1. Tiago 1, versículo 19, diz assim, sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o Senhor foi me trazendo esses textos, né, e o Espírito Santo foi me edificando, mas eu queria assim falar, queridos, que às vezes nós paramos aquilo que o Senhor tem nos confiado. E eu estou falando, às vezes, de nós mesmos crescermos no Senhor, na palavra e no procedimento, na vida com Deus, na graça de Deus. Mas alguns dizem, mas tu está falando sobre fazer discípulos? Também, alguns pararam. Alguns param de fazer, por que isso?
Eu estou falando assim porque lá em Caxias, alguns irmãos, alguns discípulos têm falado assim: pá, André, mas eu estou com tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa. E eu percebi que estavam cansados de algumas coisas. Mas aí que vem o perigo. O descanso demais. Descansa de fazer o que Deus mandou fazer. A gente faz, alguns fazem tantas coisas, curso, isso, aquilo, aquele outro. Hoje tem tanto dinamismo nisso, porque a gente pode acessar qualquer coisa, fazer curso. Mas alguns, eu vi assim, chegando lá em Farroupilha, falando que os irmãos estavam cansados, estavam sobrecarregados, e Jesus sempre fala, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas estava assim, como é que eu vou fazer isso? E essa visão me trouxe assim, aquela graça na minha vida, de dizer assim: não, mas espera aí, será que eu também não estou parando, não parei no tempo, naquilo que o Espírito Santo quer manifestar na minha graça? E comecei a identificar algumas coisas. Então, por isso que eu queria dar esse testemunho. E aí, lendo aqui a palavra, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E eu estava vendo que às vezes eu estava não estava pronto para ouvir o que o Senhor estava falando. E aí o Senhor começou a falar comigo: tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar. E esse falar aqui, estava pesquisando, às vezes é murmuração. E o André, ele gosta de dar umas murmuradas, às vezes, assim, não está acontecendo isso aqui. Então era algo pessoal da minha vida. E eu continuei lendo, e o Senhor aqui, ele fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada. Essa palavra que vos foi enraizada. Tem raiz ali, quer dizer, tem fundamento. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Queridos, quando eu li isso, eu lembrei a gente prega bastante na libertação, que a nossa alma ainda está sendo salva, Nós fomos justificados, mas a nossa alma está sendo salva. Então nós temos que lembrar que nós estamos enraizados nele, radicados, como diz na palavra também, enraizado nele, nós temos fundamento. Mas aí Tiago fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E logo, que ele sai ali, ele pode esquecer do que ele viu. Eu achei interessante, porque recém eu tinha saído de Santa Cruz, eu estava aqui na casa da Silvia, quando o pai estava enfermo. E lá em casa, nós não temos espelhos muito grandes assim, E até a Silvia mexeu comigo: mas tu não sai da frente do espelho, ela tem um espelho grande ali, E a gente não se olha muito assim, Eu estava me olhando e ela falando, é porque eu estava lembrando dessa palavra, O Senhor estava falando comigo. E na casa assim, eu tenho um espelho no quarto ali, bem grande ali, e eu estava me achando ali mesmo, um pouco, me olhando, Porque lá em casa não tem espelho muito grande. Até brinquei com a Ruth: nós não temos quase espelho nessa casa aqui, tem que botar um espelho maior, Espelho meu. Mas o Senhor estava falando que às vezes é fácil a gente não se olhar mais, esquecer do que a gente olhou, E aqui a palavra diz: se a gente não é mais praticante da palavra, a gente esquece de quem nós somos, da nossa identidade. E aí o Senhor começou a falar mais, e o Senhor disse assim, ele está falando eu estou dando testemunho de mim, tá? O Senhor falou para mim assim: tá, e aquelas paredes tortas que se erguem às vezes e não se desfazem, daí não constrói mais nada? Não, tá bom assim, não preciso mais, já tem os discípulos fazendo, A gente, às vezes o pastor gosta muito eu estou falando por mim, tá, André? Fica tranquilo, de encaminhar, manda aqui, envia lá, vai aqui, vai lá. Eles precisam ir junto, Eu estou falando de mim, pessoal. E aí o Senhor falou comigo: a questão, às vezes, assim, as paredes que tu está construindo, às vezes a gente para. Quer ver uma coisa? Muitos de nós, às vezes, começam a fazer um curso, Alguma coisa, para. Aí começa outra, Não. Então, na vida espiritual, às vezes a gente começa assim, começa uma semana assim:
Para quantas pessoas eu proclamei? Para ninguém. Tá, na outra semana, para uma. Daqui a um pouco a gente, na outra semana já não proclama mais. Quer dizer, a gente para. Esses dias eu fui levar... geralmente a Lívia vai para a reunião comigo de Uber, porque a Ruth vai com os meninos por causa dos ensaios de louvor, então eu vou de Uber para o encontro com a Lívia. E eu tenho procurado sempre falar com o Uber sobre o Senhor, né? Inclusive eles perguntam, para onde o Senhor está indo? Eu estou indo para estar com a igreja. Já falo, que daí já começa a falar, né? E a Lívia chegou para mim, pai, como tu tem facilidade de falar? Eu disse, não tenho nenhuma facilidade. Pelo contrário, estou me esforçando. E ela falou assim, tem facilidade? Não, filha, às vezes eu já tive muito mais facilidade, mas às vezes a gente vai travando em algumas coisas. E essa palavra, ela veio e disse assim, mas, né, como diz aqui, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, né, ele esquece daquilo que ele é, daquela identidade, e ele esquece que ele já está fundamentado, que ele já está enraizado, e não faz. E aí o que acontece? Né, nós temos aqui engenheiros, né? Conhece bem obras, que benção. Mas às vezes a gente está viajando e vê, aí tem alguns, né, uns viadutos, né, que foram erguidos e estão em firme fundamento, só que não foi acabado. É uma obra inacabada, mas tem fundamento. Se alguém construir ali de novo, reconstruir, vai dar pista de novo, vai dar. Só que o que aconteceu? Ali foram mal planejamento, né? Então essas políticas que nós temos às vezes no passado, ficou muita coisa para trás, mas teve fundamento. E quando a gente vê assim, daí eu estava olhando assim, quantos irmãos já passaram bem fundamentados, mas estão como aquela terceira pista lá, um viaduto que não foi usado para nada, mas está firme, está lá, tu olha, está lá, né? Não sei qual cidade que eu estava passando, mas já estava assim, tinha limo, mas eu olhei, está forte aquele negócio, está firme, quantos anos vai ficar aquilo ali se não vai ficar? Só que o que acontece? Inativo, não tem nada. E o Senhor estava falando para mim, quando a gente ergue paredes numa obra e a parede está torta, o que se faz? Tem que desmanchar, construir de novo. Mas às vezes acontece, né? Como tem bastante fundamento, a parede vai ficar torta para o resto né? Eu fui numa casa de um irmão, e o irmão construiu lá, mandou construir uma casinha bem simples. Mas eu cheguei na casa, ele estava todo alegre, e a casa estava sobre o alicerce, mas a casa estava torta. Né? E ele se alegrando, ele falou, minha casa e tal, ele disse, que legal, só que eu não ia falar, né? Aquela parede estava torta, né? Porque já estava pronta, ele não ia mexer mais. Então eu falei, não. Mas Deus me falou assim, né? Que às vezes a gente está assim, a parede está torta. Se a gente consegue viver com a parede torta, não vai cair, tranquilo. Mas o que acontece? Se está construindo, tem que desmanchar. E o que acontece? Quando eu vi aquela parede torta, eu falei assim, se eu tivesse chegado aqui uns dias antes, eu de repente tinha dito para ele, cara, acho que tem que botar um prumo aí. Mas já estava pronto, não tinha o que fazer mais. Né? E aí eu pensei assim, quem é que nos fala se a parede que nós estamos construindo está torta? É o Espírito Santo, sim. Mas é os irmãos. Os irmãos dizem, o que tu está fazendo? Né? E aí tu tem um tempinho, não tenho tempo para ti e tal. E às vezes tu diz, estou construindo uma parede meio esquisita aí. Tem que parar, reconstruir. Então, essa palavra assim que eu vejo e eu vi assim, daí eu fui falar com alguns irmãos e eu falei assim, André, realmente, eu não tenho evangelizado muito não, porque eu tenho tanto trabalho na obra assim com os discípulos, que mais trabalho eu não vou aguentar. E daí eu falei assim, tem alguma coisa ali que precisa ser derrubado. Que ergueu o que é uma fortaleza. E ele precisa, então, derrubar essa fortaleza torta e reconstruir novamente com graça. E essa palavra, Deus falou assim para mim, nós não podemos deixar, né, aqueles que foram edificados, como eu li em Efésios, nós somos edificados. Nós não podemos deixar de edificar. A igreja não pode deixar de edificar. Ela precisa continuar a edificar.
Agora, não é de qualquer jeito que se edifica. Não é de qualquer maneira que se edifica. Precisa estar como? Em contato, cada vez mais, com o corpo de Cristo. E a maneira mais fácil, muitas vezes, da gente ver alguma coisa é quando a gente vai na casa, né, de um irmão, ou o irmão vem na nossa casa e ele diz: André, isso aqui eu acho que não tá legal, dá para fazer assim. Essa comunhão, essa unidade do corpo. E o Senhor, Ele foi falando no meu coração, né, com essa palavra. E aqui diz assim, então... Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, né, podemos usar a palavra, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Olha só, nós podemos ser ouvinte e ouvinte negligente, porque tu ouve, né? Mas operoso, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Quer dizer, uma fé operosa, que nem fala a palavra, uma vida operosa, uma vida que pratica. Esse será bem-aventurado no que realizar. Essa vida será bem-aventurada no que realizar. Então, se alguém supõe ser religioso, e essa palavra religioso, né, aqui, é aquele realmente que vive da fé, que vive, né, os discípulos que somos nós, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração, sua religião é vã. Mas aí ele fala, a religião pura e sem mácula, com o nosso Pai, com nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa palavra, queridos, não é para o pastor lá que tem que visitar o órfão, a viúva. Eu estou agora me falando na condição de André, não encargo, né, de presbítero, de pastor, mas estou falando assim, nós precisamos ter isso aqui, essa religião nossa que nós vivemos, né, não é religiosidade, mas é essa fé operosa, uma fé praticante. Ela precisa, aonde que eu estou edificando os dons que Deus me deu? Mas eu estou assim, às vezes o Moisés sempre dizia, o pastor Moisés, que os pastores é que atrapalham a obra, e eu concordo, às vezes eu estou atrapalhando, porque a gente atrapalha, porque a gente não diz assim nada, não encaminha o irmão, vai lá, o irmão está cheio de fé, eu estou indo num lugar lá, visitando uma pessoa, tu vem uma hora comigo, vou sim, mas às vezes a gente acaba, né, não dá até aquela atenção, a pessoa também desanima. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo, estou falando de mim. Mas nós precisamos o que? Como discípulos de Jesus. Visitar pessoas, enfermos, órfãos e viúvas. Faz uns 3 meses, o Saulo de Cruz Alta, ele está em Caxias, né? Foi pastor lá, ele fez uma cirurgia no coração creio que foi fevereiro, março ali. Fez uma cirurgia de alto risco, ele estava com 98% das veias entupidas. 98% quando ele chegou no hospital. E aí eu estava chegando de férias e ele estava esperando, no outro dia ele ia fazer a cirurgia, ele estava me esperando lá para entrar, e aquela questão de Covid, não era complicado de entrar, eu consegui entrar, orei com ele, né? E assim, era uma cirurgia de alto risco, assim, E a semana eu estive com ele, foi sexta-feira, estive com ele à tarde, a médica liberou, ele está de alta, né, tá podendo, mas o que aconteceu? Eles começaram a proclamar para o vizinho do lado ali de Caxias, os vizinhos. E tem uma senhora lá, de 89 anos, que ela começou Alzheimer, né? Só que ela só fala 2 palavras. Amém e aleluia. Porque ela era uma mulher fiel à denominação que ela participou há anos atrás. Só que o que acontece? Os vizinhos chamaram os pastores lá da denominação, mas eles não vêm em casa. Então ela não é atendida. Daí o filho dela falou comigo, será que o senhor poderia vir uma vez ou mais por mês orar com ela? Então eu vou com a Ruth, às vezes vou com o Israel, te cantam os cânticos e aí a gente leva a ceia a ela. Queridos,
quando ela vê a ceia, ela começa assim, aleluia, amém, ela só fala isso e chora. A irmã não esmoreceu. Aí o filho dela disse assim, André, e assim, ó, ela sempre foi fiel onde ela estava, ela recebe um salário, nós temos que entregar, ele é católico, o filho dela, mas nós temos que entregar a contribuição, como é que é? Me explica isso. Aí falei, não, mas nós queremos entregar, a família está disposta, é assim, porque a fé da minha mãe era muito grande. Eu não conhecia essa mulher antes, vi fotos agora, queridos, mas é emocionante quando a gente está lá, porque aquela mulher, ela não fala, só fala aleluia, amém. Ela chora, ela se alegra, e quando ela vai participar da ceia, ela fica numa alegria. E eu disse assim, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Queridos, não tem glória nenhuma disso. Os irmãos ali, o Saulo estava com o coração complicado, falaram, abriram. Temos ido lá, mas temos sido edificados. Uma coisa tão simples que fazia tempo que eu não ia visitar alguém que talvez não, um contato que nem era nosso, não tinha. E aquilo ali o Senhor me falou assim, olha, eu quero salvar essas pessoas, né? Agora estive na sexta falando com o Saulo e o filho, esse que é católico, ele falou para eles ali que ele está começando a ouvir a palavra, a escutar a palavra, né? A Bíblia, né? Então Deus está fazendo algo ali naquela família. E o Espírito Santo estava me falando isso, de que independente disso, né? Nós pastores temos que visitar junto com as ovelhas, né, os enfermos, a gente continuamos fazendo. Mas todos nós fomos chamados a proclamar o reino de uma maneira que o Espírito Santo quer, livre. Às vezes assim, isso aqui parece que não vai dar nada. A pessoa não está nem ouvindo. Realmente, os primeiros encontros ali que a gente foi, assim, na verdade já faz uns 4 meses que eu tenho, né? Tenho ido umas 3 vezes por mês. Parecia assim, depois assim, os parentes começaram a vir, então ouvindo a palavra dentro da casa desse homem, através daquela avó ali. Queridos, estou repartindo assim, porque nós não podemos assim limitar a obra de Deus na nossa vida. Deus nos chamou a ir fazer discípulos. Mas o Senhor nos mandou assim, ir fazer discípulos, cuidar desses discípulos, né? Continuar edificando, né, a vida desses discípulos até que ele venha. Às vezes assim, alguns a gente vê assim lá em Caxias, né, que aqui não deve ter, mas lá em Caxias, eu não quero mais cuidar de ninguém. Eu estou falando isso porque... Não, agora não, André, tu não vem com... Acho que é o problema dos André. Tu não vem com mais alguém. Mas o que acontece? Às vezes a gente também não está... Eu estou falando por mim, tá? Eu, às vezes, não estava assim, olhando bem. Será que o irmão está cuidando bem? Será que ele está sabendo como fundamentar? E aí o Espírito Santo me falou, não, esses irmãos, eles não podem perder a graça de fazer aquilo que Cristo mandou, de impor as mãos, de ver alguém curado, de orar, de edificar, de visitar alguém. E nesses 2 meses agora, que o Senhor tem me trazido isso, eu tenho visto assim os discípulos assim, eu quero cooperar, como é que eu faço com isso, como é que eu faço? Eu quero porque eu entendi que eu já tenho fundamento, só que parece que assim que eu todo o grupo caseiro, em reunião da igreja, e aí o pastor sempre diz, não pode faltar encontro, hein? A gente sempre diz, palavra, grupo caseiro, palavra, fundamento, e a gente diz, mas a gente cobra a presença. E a pessoa assim, estou bem fundamentado, só que ela está cheia, se ela não praticar aquilo que ela tem recebido, ela não vai praticar, ela vai ficar sendo um ouvinte
como diz aqui, negligente. Ouve, já sei o que tem que fazer, mas não faço. Então, eu estou dando testemunho da minha vida, assim, de que o Senhor falou para mim assim, peraí, né? Os nossos filhos têm crescido lá, né? O Pedro tem 19, fez agora, o Israel 16, a Lívia. Então, eles sempre viram nós no meio da igreja, né? Mas a gente tem procurado levar eles, sair com eles, visitar outras pessoas, para eles saberem que tem outras vidas que precisam né, ter o contato, porque às vezes a pessoa se acostuma no meio. Eu estou no meio da igreja. Eu estou no meio do corpo. Que maravilha, a gente canta, a gente dança, a gente pula, a gente fala de coisas boas, a gente brinca de outras coisas também. Tá bom, vou para casa. Mas se os nossos primeiros discípulos são os filhos, eles não verem nós assim, ó, que eles também são chamados para bater nas portas, conhecer pessoas, eles não vão manifestar, eles vão ficar sempre grudado em nós, né? Mas a igreja precisa olhar isso, eu estou falando assim, queridos, de uma maneira muito simples, simplesmente assim visitar alguém que nós não conhecemos, alguém que a gente conheceu assim pouco, apóstolo, vamos para casa levar, porque o que acontece muitas vezes, a gente está cheio, mas a gente não manifesta, ou a gente está cheio de palavra que a gente tem escutado, hoje com a internet muitos escutam muitas palavras, mas se a gente não consegue praticar tudo o que a gente ouve, é muita coisa. Teve um irmão lá do Mato Grosso que mandou uns 10 áudios. O irmão, ele fala bastante. Mandou uns 10 áudios para me ouvir. E eu levei acho que uns 7 dias para mim ouvir o áudio. O irmão deve ter, não vou mandar mais nada para ele. Daí, um dia de manhã, agora tenho tempo para ouvir os áudios. Era o tempo certo para me ouvir. Era o testemunho de um jovem lá que estava testemunhando. E eu falei, aí eu ouvi os áudios. Daí eu mandei para o irmão, ouvi os áudios, demorei, mas ouvi. Segue mandando. Porque às vezes a gente não consegue ouvir tudo. Às vezes o irmão manda assim, tu ouve. Eu vou ouvir, mas espera aí, porque eu não sou aquele que consegue ouvir, eu gosto de ouvir o tempo inteiro. Eu vou com calma. E esse testemunho que eu ouvi era um jovem que estava evangelizando na faculdade. Tinha 17 anos. E ele evangelizava no ônibus, na volta do ônibus, na faculdade, no bar da faculdade. E ele encontrou na rua, quando ele estava indo assim, para a faculdade, ele parou numa lancheria para fazer um lanche e encontrou um mendigo. O mendigo pediu para ele lá para tomar algo. Né? E ele disse, não, bebida não, mas eu te dou um alimento. Então tá. Daí ele comprou o alimento. Ele orou com aquele homem, né, impôs as mãos, abençoou. E ele é um menino que tem condições financeiras na família. Só que um homem veio a ele e entregou R$50 para ele, assim, um homem que estava na lancheria. Disse, para que é isso? Não, toma, para ajudar. Não, mas eu não preciso, eu tenho recurso, eu paguei para ele. Não, pega o dinheiro, porque eu não tenho essa graça de fazer o que tu está fazendo, então faça com outro. Quer dizer, ele foi patrocinado para fazer com outro, e como era um rapaz evangelista, já saiu, já vou procurar outro. Queridos, fundamento nós temos, mas o que nós estamos erguendo em cima? Paramos de erguer, de construir, deixamos de construir. Então, não estou aqui dizendo que Santa Cruz tem isso ou isso, não conheço, não ando assim com os irmãos do dia a dia, porque dia a dia a gente sabe, né? Mas eu volto a falar, são testemunhos assim que às vezes por cuidar de tantas vidas, o pastor tem que nem dizem, o cheiro das ovelhas, mas também tem que ter o cheiro da pré-ovelha, aquela que precisa se converter, aquela que precisa nascer em Cristo. E às vezes a gente vai fazendo tantas coisas com os irmãos, mas às vezes a gente quer só sentar com o discípulo, agora eu vou te ensinar os fundamentos, e precisa fazer isso. Quando a gente pega um discípulo
O discípulo quer falar conosco. Tá, eu quero falar. Tá, vou falar contigo. Te pega ele, bota no carro, tá, vem comigo, e daí tu já conversa comigo. E visita alguém. Aquele problema que o discípulo quer falar, vai cair a metade do problema ali. Isso tem acontecido, eu tenho procurado assim, ó. Eu não posso ser negligente, né? Um ouvinte negligente, mas eu também não posso só permitir que o irmão seja um ouvinte negligente na igreja, né? No corpo. Agora nós temos feito uma vez por mês lá um encontro só de testemunhos, né? E esses dias daí, e sempre tem uns que falam mais, sempre tem, né? Tem discípulos de deixar falar 20 minutos. E como eu estava coordenando o encontro, naquele dia era eu, aí um discípulo meu foi levantar e falou: fica sentado. Não, mas não é para ir, não. Tu agora não, tu vai no final. Aí o outro levantou: não, tu não. Vem aquele que nunca veio aqui. Queridos, começou a levantar pessoas que nunca tinham falado. 2 minutos, eu disse, só 2 minutos, 3 minutos, 4, né? Para a igreja se edificar. E aqueles discípulos, depois eu chamei: pode vir agora. Daí eu expliquei que aqueles ali sempre vêm, eles sempre têm algo, mas aquele que às vezes tem uma coisinha, mas ele tem vergonha de falar. E aquilo que ele vai falar agora para dar esse testemunho, ele vai agora querer servir mais o Senhor, né? Então os irmãos acharam engraçado: tu travou, né? Os irmãos não estavam entendendo porque eu estava falando, tu não. Daí eu disse: não, porque a facilidade, né? A facilidade, o irmão tem facilidade, sempre tem testemunhos, sempre está, mas outros também têm, só que tem vergonha de falar, de trazer. E essa questão, assim, a igreja, nós lá, né? Eu tenho que falar para o Tiago: a igreja ela precisa ter essa graça de ser operosa, praticante. Por isso que eu digo, né? Às vezes a gente fundamenta, e tem que fundamentar, né? Nós estamos fazendo os fundamentos do 1 e o 2 novamente com os jovens, nos encontros. A gente botou os jovens lá, os mais velhos, então fundamentam os mais novos, mas a gente tem pedido assim, que cada irmão que já é fundamentado, que já tem recebido disso, possa nos contar o que o Senhor tem te falado a respeito, né, do que tu já recebeu, que é os fundamentos. Como é que está essas paredes que tu está erguendo na tua vida, né? Alguns começam a dizer assim: mas é que eu estou envolvido com tanta coisa do trabalho, da faculdade, dos filhos, não consigo. Mas, queridos, eu queria animar. Nós não podemos fazer algo assim de qualquer jeito, né? A palavra diz: maldito o homem que faz a obra relaxadamente, né? Nós não podemos fazer isso, não é para pastor, é todos, né? Só não podemos fazer a obra relaxadamente, mas nós precisamos assim estar lembrando que o Senhor nos chamou para ser esses praticantes, né? Que ouvem a palavra e pratica. Nós lemos em Lucas aqui que quando fala dos 2 fundamentos, fala daquele homem que não era praticante. Ele construiu uma casa sobre areia. Ele não estava praticando. E essa prática nós não podemos deixar de ter. E eu falo agora individualmente. Um jovenzinho, um jovem mais velho, um adulto, um casal, proclamar o reino, manifestar os dons. Queridos, quantos dons tem no corpo de Cristo que não são usados? Quantos? Quantos que não são, né, os dons não são praticados? E às vezes, mas o pastor não me falou lá para me fazer. Não precisa para fazer a obra, precisa manifestar a graça, precisa ouvir a palavra e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar, simples. Só que o que acontece? Às vezes nós vamos engordando com a palavra, né? A ovelha vai ficando gorda, cheia da palavra. Mas se nós não esvaziarmos, não vamos receber mais, vai ficar aquele negócio ali, né? A gente fala, né, que às vezes o pastor tem um dom de fazer alguns dormir lá, né? Tem um culto, tem um irmão lá que geralmente agora ele tem dormido nos encontros, assim, ele dorme, né, porque ele acorda muito cedo, ele está sentado, ele dorme, né? Daí o sogro diz sempre, né,
O quebranta pastor é o irmão dormindo no culto, né? Mas aí eu sempre pensei, mas se o irmão está dormindo, é porque eu também estou cooperando com alguma coisa, né? Preciso dar uns gritos aqui, acorda, irmão. E aquele irmão, eu estava falando essa palavra, e eu falei essa palavra bem curta, né? Lá. E naquele tempo eu vi que o irmão dormiu. Eu disse, mas foi tão pouco tempo e o irmão dormiu. Daí eu perguntei para ele, cara, tu entendeu a palavra? O que eu consegui ouvir, eu entendi. Eu falei, então nós vamos ter que praticar esse negócio aí, não vai ser só, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, na nossa vida semanal, a gente não dorme no culto, mas a gente dorme fora. A pessoa está com problema, não está com problema, não estou nem aí, né? Quando eu trouxe essa palavra, no outro dia eu peguei um Uber, que eu estava sem carro, não lembro por que eu estava sem carro, eu tinha que levar a Lívia na escola. E aí eu falei para aquele Uber na volta, e aí eu falei para ele, tu já leu na Bíblia sobre os 2 fundamentos, né? O que edificou, o fundamento sobre a rocha, né? E aí ele disse, não li. Daí eu falei para ele, eu expliquei para esse homem, eu disse, o senhor, ele fala isso. Só falei a palavra. Aí ele falou assim, o senhor pode orar por mim? Posso? Porque eu estou indo para uma entrevista de emprego agora. Daí ele parou lá na frente de casa, orei com ele, conversei, falamos, né? Mas, querido, se a gente for ler essa palavra de Lucas ou de Mateus 7, ela é muito simples, uma criança entende. Mas quando a gente fala para uma pessoa que nunca, não está ouvindo, não está indo em lugar nenhum, não está indo em grupo nenhum, se a gente fala essa palavra, tem um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha, veio o vento, veio isso, veio que não caiu, mas teve um imprudente que construiu a casa sobre a areia, né? Veio, caiu. Uma palavra simples, mas isso pode se tornar uma fé operosa na vida daquela pessoa, pode manifestar uma graça especial naquela pessoa. Então, essa palavra, né, que eu estou, né, compartilhando com os irmãos, essa visão que Deus deu, com o excesso de fundamentos, de palavras que nós temos recebido. Tem um irmão lá, é muito engraçado, esse irmão é muito sincero, e ele chega para nós assim, porque aqui, irmãos, que eu congrego aqui, eu tenho recebido muito ensino. De anos, ensino e fundamento e isso, mas não pratico. Eu disse, mas eu estou há anos, mas eu não pratico. Eu falei, mas aonde está o erro? Está nele ou está em mim? Eu acho que está nos dois. Nós precisamos agora afinar esse negócio. E agora, aí veio a pandemia, o irmão, assim, ele deu aquela sumida, né? Sumiu bastante, ficou muito tempo longe. Né, porque a esposa era enferma, então ele sumiu, realmente, só via ele pela internet. E aí quando abriu ali a porteira, ele apareceu assim, né? Fazia tempo que a gente não via. E ele disse assim, como eu tinha recebido tanto ensino, eu fiquei tranquilo. Estava tranquilo na pandemia. Mas eu sei que eu preciso voltar a praticar a palavra. Eu dizia, amém, que ele precisa voltar a praticar a palavra. A prática da palavra. Né? Então, queridos, a prática da nossa vida é o que vamos erguer em cima deste fundamento que nós temos recebido. É a prática, a vida, os dons, é em cima do fundamento. Claro que o irmão assim, mas eu não lembro disso, me ensina de novo. Tá bom, às vezes alguns precisam. Mas eu vou dizer assim, estou falando para o Caxias do Sul. Quando nós começamos lá, em 2001, 2002, nós começamos com o ensino dos fundamentos, fazer discípulos. Nós ficamos por anos ali, livreto 1, 2, 3,
e fundamentos e fundamentos. E continuamos ainda hoje, e temos que continuar. Mas tem irmãos ali que sabem decor muito mais do que eu, que outros, palavra, sabem, mas de alguma maneira pararam. Tem pessoas que, como os filhos, também não construíram, saíram, foram embora, os pais ficaram, aí os pais assim ficaram tristes, pararam. Deixaram de edificar. Hoje eu tenho chamado assim, vamos voltar. Eu tenho um discípulo, que os irmãos conhecem, mas não vou citar o nome, alguns conhecem. Ele vem desde muitos anos comigo. E ele teve muitas dificuldades. Mas pensa em dificuldades, assim, ele já quebrou financeiramente algumas vezes. Quebrou assim, né? Tanto é que eu apelidei ele, de vários apelidos eu já dei para ele. Falei de muitas coisas. Como é que é aquele, como é que é o voo da Fênix? tu reergue, vai de novo, né? E ele, né? Só que assim, antes da pandemia ali, 2019, ele ia nos encontros da sede, às vezes vinha um grupo caseiro. Só que às vezes eu dizia, cara, tu vai vir no grupo caseiro, tu não precisa vir, tá liberado, cara. Tu nem avisa quando vem, tu vai viajar, não avisa ninguém, tu tá liberado, cara, tu faz o que tu quer. Eu já tinha dado a demissão dele, a carta, eu disse, tu quer que eu te leve numa congregação? Eu te levo, te deixo lá, vai lá. Tudo isso eu tentei de tudo com aquele varão. O varão sabe, assim, eu vou dizer, sabe mais do que eu, textos gravar, com certeza, do que nós estamos ensinando há anos. Aí veio a pandemia. Já estava difícil. Veio a pandemia, o Fênix veio na rocha, bateu, não sobrou muita coisa. E na pandemia, ele me ligava às vezes, eu ligava, conversava, mas tipo assim, eu não cobrei nada dele, deixei, eu disse assim, até falei com os irmãos em Porto Alegre, disse, esse varão, não sei, mas... E deixei à vontade. Eu disse para ele, tu quer... Porque ele ia viajar muito, né, passeava, finanças complicadas. Palavra, a vida com o Senhor complicada. Alguma coisa dos filhos estava bem, porque ele edificou bem os filhos. Mas a vida pessoal, destruída. Há uns 3 meses atrás, ele me procurou. Mas eu, de fato, dos outros discípulos eu cobrava, não está vindo no grupo. Dele eu dizia, fica à vontade. Tu faz o que tu quer, então fica à vontade. Sempre deixei ele à vontade nos últimos anos. Aí ele veio, me chamou uns 3 meses atrás e falou assim, eu preciso recomeçar. Eu quero obedecer em tudo. Queridos, antes da pandemia, ele ia uma vez a cada 2 meses no culto, no encontro, ele viajava bastante, né? Tinha casa aqui, casa ali, fazia. Depois da pandemia, não vi mais o varão, até ficou tranquilo. Nós não tivemos nenhuma dificuldade. Estava livre. Agora ele apareceu e ele disse, mas como é que vai ser agora? Está livre, cara, não quer. Tem tanto irmão que pode ajudar aqui, né? Ele apareceu e falou assim, não, eu preciso continuar edificando a minha casa. Por misericórdia, os filhos estão no reino. Tem assim... E o irmão começou assim, agora onde ele vai, chega a ser assim, posso... Cara, não fica pedindo, é um homem já mais velho, não fica me pedindo, mas assim, o que tu acha, eu posso fazer isso? Cara, faz. Só que antes eu não sabia nada. Posso. Chegou perto. Hoje encontro assim, os irmãos brincaram, né? Imagina, essas brincadeiras às vezes complicadas no corpo, né? Quando o irmão não vai muito nas reuniões, vem alguém e diz, tu veio fazendo, aonde tu anda, aquelas coisas, né? Acontece. Daí já se, né? Acontece em tudo que é lugar. Só que ele veio no grupo
E aí ele veio e os irmãos, será que ele vai vir agora em todos os grupos? E começou a vir, não faltou mais nenhum. Aí, num belo dia lá, eu estava falando no grupo e eu falei assim, o irmão aqui, que benção, né? Esse irmão aqui tem vindo nos grupos, ele se converteu. Aí foi uma risaiada, né? Mas os irmãos abraçaram ele, amaram ele, disseram assim, cara, tu é importante. E ele continuou agora. E eu vi assim, eu tentei de tudo, irmãos. Tentei, né? Assoprava, fazia, não tinha nada. Só que eu quero dizer uma coisa para os irmãos, ele tinha fundamento. Só que o fundamento, ele balançava, mas ele estava firme. Só o fundamento. Só que não tinha mais nada. Estava só a chapa aquela assim, não construía nada, não queria construir nada, deixa eu aqui. E aí eu dizia assim, mas tivemos essa conversa, daí ele foi lá em casa, conversamos, né, a esposa, eu, a Ruth, conversamos, mas assim, eu disse assim, essa conversa vai ser de 3 horas para mais. E foi a conversa, mas foi uma conversa antigamente era difícil essa conversa, foi uma conversa boa, tranquila. Mas o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço isso? Então vou fazer. Vou fazer isso aqui. Queridos, um discípulo dele, quando ele estava na fase boa, de anos atrás, o discípulo dele apareceu, estava sem cuidado, chegou para ele assim, cara, tu me cuida. Eu disse, vou ter que falar com os presbíteros e tal, mas... E ele começou a cuidar do cara. E ele está assim, carregando aquele irmão no colo. Então sempre há esperança para nós. Sempre há esperança. Para qualquer um de nós. Sempre há esperança. Às vezes nós como líderes, né, como pastor, a gente cansa, a gente fica triste, mas na verdade, o Senhor nos chamou para continuar edificando. Às vezes a gente, eu não vou mais carregar ninguém. Eu estou falando de mim, tá, André? Eu falo, não vou mais. Quando vê, está lá ele lá, vamos lá, vamos carregar vamos dar mais uma milha, vamos fazer isso. Mas, queridos, isso tudo é possível se nós entendermos essa palavra, né, que eu já li no livro de Efésios, né, vou abrir rapidamente para terminar aqui, mas no capítulo 2 aqui fala, né, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Né? Então, nós fomos edificados, né, sobre o fundamento dos apóstolos, como diz assim, mas ele cresce, esse edifício cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Não importa, né? Eu mesmo assim, não é por causa do pastor que a ovelha também vai crescer, é por causa de Cristo, por causa da pessoa do Espírito Santo. Às vezes a gente pode botar desculpa, o irmão, o meu discipulador. Ontem eu falava na libertação que uma coisa eu aprendi, que não é o discipulador que faz o discípulo, é o discípulo que quer assim, eu quero me aproximar mais, eu quero dar retorno, eu quero ser uma ovelha diferente da que eu tenho sido. Jesus, ninguém fala, Jesus teve um discípulo que era ladrão, Judas. Ninguém fala disso aí, mas sabem que ele teve um discípulo assim. E ele amou até o fim. Mas está com aquele irmão lá, e por que ele não cresce? O crescimento depende de nós pessoalmente. Pessoalmente. Individualmente com o Senhor. Tendo essa fé prática, operosa, uma fé que busca o Senhor, que está enraizado, como diz aqui em Tiago, né, implantada a palavra, foi enraizado ali, não tem como, então precisa crescer. Então, claro que nós pastores às vezes temos que ir lá, fofar a terra, ver, né, botar água, a plantinha está ali fraca, isso está certo. O discipulador precisa fazer isso.
Mas o que acontece? Acontece que muitas vezes nós não temos aquela paciência de derrubar aquela parede que nós construímos, que está torta, que não vai dar em nada. E desmancha, reconstrói de novo, vamos de novo. A Ruth que me aguenta, né? Porque às vezes eu estou lá reclamando, eu vou dizer, vai fazer. Vai. Vai ter que sair. Faz. Queridos, essa palavra, esse testemunho que eu estou dando, eu queria animar, assim, se tem alguém que tem desanimado, mas eu não consigo edificar nada, ninguém. Eu, mesmo tendo discípulos, chegou um momento a gente diz, não estou conseguindo edificar nada, estou cansado, Acontece, vai acontecer, mas nós não podemos deixar de buscar o Senhor, a palavra e o contato com o corpo de Cristo, porque aqui ele cresce um edifício, não é uma parede. Eu falei da parede pessoal, mas é um edifício. A igreja só vai crescer quando ela entender que ela é um edifício único, crescendo e edificando. Aí foi engraçado quando eu dei esse testemunho lá no grupo, os irmãos de Farroupilha assim, como é que está minha parede? Olha aqui, está torta, derruba tudo. Eu disse, não, agora tu que fala, vê, ora, o Senhor vai te falar. E Deus foi assim, tem falado ali, né, sobre isso, né, porque às vezes nós vamos deixando por isso mesmo. Deixa assim, tá bonito aos meus olhos, mas o Senhor, e nós sabemos às vezes quando a gente não fez bem feito, precisamos retornar e voltar. Então eu queria orar, né, pela igreja, não queria assim, eu não estou trazendo uma palavra que vocês têm que fazer, porque tem pastores aqui, né, pastor, mas eu queria assim falar para vocês que nesses 20 anos lá, 22 anos lá em Caxias, muitas vezes veio desânimo, tem vindo na minha vida, e às vezes, agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas o Senhor fala assim, continua, não abre mão daquilo que tu tens recebido. Edifica. Às vezes eu vejo discípulos com muitos dons diferentes, chama ele, faz isso aqui. Tem irmãos que dizem, André, eu estou com problema nisso aqui. Não, fala com aquele irmão lá, que aquele irmão lá sabe isso aqui, eu não sei. Não adianta. Eu posso te ajudar, eu te ajudo como levando teu irmão, né? Levando. Tem às vezes alguns assuntos de empresa, os irmãos, isso aqui como é? Cara, vamos pegar os empresários que estão aqui tranquilo, então vamos chamar eles e tu vai falar com eles. Como é que tu faz? Como é que tu faz dentro da empresa para ganhar os funcionários? Vamos juntos. Nisso a gente pode ajudar. Agora, coisas, finanças de empresa, não tem empresa, né? Grande, não tem nada disso, mas precisa ter no corpo, e no corpo tem essa riqueza. Se acha, tem irmãos que podem ajudar, né? Então nós precisamos erguer juntos esse edifício. Amém, Pai. Eu louvo pela igreja aqui em Santa Cruz, pelos discípulos, por essa obra, Pai, com as crianças, com os pequenos, com essa escola que o André tem falado, do futebol, que tem edificado ali vidas, que tem saído de drogas, de famílias com muitas debilidades, dificuldades. Mas eu quero orar aqui por cada discípulo que está aqui essa noite. Se alguém está aqui e também está cansado, ou o cansaço é porque não consegue erguer aquilo que tu quer, esse edifício, Senhor, que vai crescendo, Senhor. Senhor, dá a tua graça agora, mas que nenhum discípulo venha parar de edificar, de manifestar graça, de manifestar os dons de Deus, os dons que tem recebido, os dons do Espírito. Traz agora a tua graça sobre essa igreja, Senhor. Manifesta aqui o teu poder em nome de Jesus na vida de cada discípulo. Mas
que nós, como discípulos de Jesus, não venhamos a desistir ou começar aquilo que Tu nos enviou e nós paramos, que nós possamos ir até o final, edificando. Ó Senhor, traz a Tua graça sobre a vida de cada irmão aqui. Obrigado, Pai, por essa igreja amada. Tu é o Senhor da igreja. Guarda agora a vida de cada um. Ó Senhor, aqueles pais que às vezes estão cansados, estão tristes com alguma situação dos filhos. Muitas vezes estamos. Mas que a gente possa continuar edificando e vendo que lá na frente Tu vais completar essa obra que Tu começou, tremenda e grandiosa. Cada jovem aqui possa dizer assim: eu quero manifestar a Tua graça, Teu poder, cuidar daquilo que Tu tens me dado. Traz a Tua graça sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém.